E nós vamos fazer contato com a cientista política, antropóloga e especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, tudo bom? Tudo bom com vocês? Tudo certo aí, dentro desse contexto bastante turbulento, tanto do ponto de vista político quanto de crise sanitária. E ontem, Exa- Jaqueline, nós tivemos aí mais um episódio, inclusive, desse nosso cenário turbulento, que foi a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro, e que dentro do âmbito das investigações do esquema da rachadinha, né, quando o Flávio era justamente deputado estadual ainda. Só que a gente já viu pelas investigações e também por aquilo que já é público que as ligações do Queiroz com as milícias, por exemplo, parecem ser bastante evidentes. O que a gente pode esperar a partir da prisão do Fabrício Queiroz, Jaqueline? Olha, primeiro é um fato grave, é um fato importante e grave, é mais um elemento na crise política, na crise republicana que a gente vive, não tenha dúvida, né? Até onde podemos saber, com aquilo que foi divulgado na imprensa, né? O Queiroz, ele está diretamente, ele é um operador de recursos duvidosos, né? De recursos ilícitos, no uso de recursos ilícitos, né? Vindos, né, do dinheiro, né, do pagamento de funcionários na rachadinha. Há notícias de que ele fazia o pagamento da escola das filhas do senador, né? Ele era amigo de Adriano, né, do PM Adriano, que foi morto numa operação na Bahia, né, envolvido com a morte da Marielle. Não é mesmo? Os dois assinam o homicídio juntos, enquanto policiais, e ambos tinham familiares, né, sua rede de familiares, atuando dentro dos gabinetes, seja presidencial, como é a filha, né, que era uma funcionária fantasma na época do presidente, quando ele era deputado, seja aqui. Portanto, está todo mundo meio que enrolado, todo mundo junto e misturado, como a gente diria aqui no Rio de Janeiro. Ora, isso levanta questões em relação a esse nexo com a milícia, não tenha dúvida, certo? E isso vai ficando cada vez mais evidente, o que é muito sério, porque, afinal de contas, o senador é um financiador de uma das milícias no Rio de Janeiro ou se beneficia dela? Né? Como se dá isso? Né? Como isso funciona? Porque todo mundo tem costa quente. Uma das características básicas dos milicianos é terem alta visibilidade, jamais estiverem escondidos, frequentam altas rodas, aparecem nos meios de comunicação, são assessores políticos, não se tratam de criminosos escondidos, ao contrário, é a visibilidade que os blinda, de tal maneira que o Queiroz tinha uma babá jurídica. Ele era o único cidadão brasileiro em isolamento social VIP, né? Com todo o conhecimento, né, da presidência da República, porque a babá jurídica, né, o cuidador do Queiroz, tá certo? Também frequenta as rodas palacianas em Brasília. Né? Então, né? Correto, estava todo mundo meio que sabendo. Até a filha do Olavo de Carvalho vai lá fazer foto, né, em Atibaia. Aliás, eu estive em Atibaia, tentei procurar, não achei o Queiroz já está aqui naquela época. Estive em Atibaia para um espetáculo, mas não encontrei o Queiroz. Né? Então, observa que essas relações entre convivências, conivências e conveniências vão criando essas camadas que vão nos fazendo perguntar, afinal, quem patrocina o Queiroz? Se Queiroz não está podendo vender carros e ter um rendimento de 1 milhão vendendo carros velhos, quem patrocina Queiroz? Como o tratamento de saúde dele é mantido nos hospitais mais caros do país? Sua esposa está foragida e que também estava recebendo o auxílio emergência do coronavírus. Né? Então, esse pessoal não parou de atuar. Né? Eles continuam ali blindados com as suas carteiras VIPs, né? Que permite a eles transitar para lá e para cá, certo? E isso é evidente de como se constrói política aqui, sobretudo nesse ano, que é um ano eleitoral, em que o dinheiro da milícia faz toda a diferença nas candidaturas, né, no Rio de Janeiro. E a gente tem também a questão, né, que você tocou do advogado Frederico Wassef, porque ele não é advogado do Queiroz, na verdade, né? O Queiroz é representado por outra pessoa e antes dessa pessoa também era representado por um outro advogado e ele na prática trabalha, né, para o senador Flávio Bolsonaro, também é amigo próximo ali do presidente Jair Bolsonaro, alguém que no dia anterior estava na posse, inclusive, do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Claro que, em tese,
não há nenhum crime em você emprestar um imóvel para alguém utilizar ali, embora isso já cause controvérsias, né? Outros casos já deu, já deu bastante problema. Mas atualmente eu tenho receio de ir a qualquer sítio como cidadã, passar final de semana, porque podem me alegar propriedade. Tá certo? Pois é, sendo então, como o sítio de Atibaia que virou propriedade do Lula, entendeu? Será que aquela casa ali também, usada pelo Queiroz, né, como um spa, né? Perceba que a impressão que dá é o seguinte, é que ele está ali, todo mundo sabe, tá certo, que ele está ali, ele não estava escondido, ele estava aguardando a justiça chamar quando conveniente, quando necessário, né? Então todo mundo ao redor de Queiroz sabia, tanto que ele podia curtir um futebol, curtir uma carninha assada, né? Porque isso são privilégios que você adquire quando você é um acervo ambulante de informações e de uma central distribuidora de recursos públicos extorquidos para fins privados, para fins particulares, né? Então esse lugar é um lugar de status. Tem que lembrar que nós já tivemos uma personagem como essa, um pouco mais bem acabada, chamada Eduardo Cunha, que era uma espécie de mala de eleição, né? Era o distribuidor de grande eleição de políticos, tanto de seu partido como de outros, porque o barato é esse, certo? Né? E que chegou à presidência da Câmara. Então, o crime compensa, faz carreiras eleitorais. É disso que nós estamos vendo agora. Os desdobramentos dependem daquilo que a sociedade tomará conhecimento. Né? Se a moda dos vazamentos persistir, talvez saibamos mais detalhes de para onde estão indo as investigações. Porque uma investigação nunca é uma só. Né? Na verdade, funciona como uma grande teia de aranha. Quando você abre um ponto de investigação, tem linhas de investigação às quais você precisa perseguir. Né? E essas informações e a gravidade desses vínculos, ou a gravidade das implicações e comprometimentos das personagens republicanas, do clã Bolsonaro, por exemplo, só ficarão mais nítidas à medida em que essas informações também cheguem ao público, né? O que vai gerar pressão, né? Tanto no ambiente político institucional como diante da opinião pública, correto? Então, nós não sabemos bem para onde estão indo as investigações, muitas delas precisam correr em segredo de justiça, né? Acredito eu, como boa parte, como a população brasileira, que o Ministério Público está fazendo um bom trabalho, a própria polícia também, revelando que a polícia por dentro não é uma coisa só, tá certo? Então, nós vamos ter notícias aí. Agora, é importante a gente lembrar que o tempo político da decisão não é o tempo jurídico, né? E também não é o tempo da investigação. Por vezes eles coincidem, por vezes eles atrasam por ingerências, sobretudo políticas, sobre o tempo, né, da justiça, o tempo da investigação policial, mas é importante que a gente acompanhe, porque novidades virão. Né? Não há como negar essa proximidade, não há como negar esta articulação, e publicamente essa família sempre quis legalizar a milícia. A milícia é uma fonte de renda, tá certo? Né? A milícia é um empreendimento, aliás, as milícias, e elas vão muito bem, obrigada. Olha que coisa interessante, no Rio de Janeiro, aqui não ia ter lockdown nenhum, aqui não ia ter isolamento total nenhum, porque o Rio de Janeiro funciona como uma confederação, onde tem vários governos. Um desses governos é o do Witzel, que, curiosamente, agora vai ser julgado, é um ex-juiz julgado por presos, né? Porque tem deputados no Rio de Janeiro presos. Agora, é interessante aqui no Rio de Janeiro como é que essas coisas podem ficar. Então, por que aqui não rolou isso? Porque você tem essa confederação, tem que conversar com os grupos armados, com as facções armadas que dominam territórios, entre elas as milícias no plural, né? Correto? Então, a ideia de que isso também vai chegar numa milícia, vai acabar a milícia, tá dando um golpe na milícia, não necessariamente. Então, foi a milícia que mandou abrir comércio, porque precisa arrecadar. Esse dinheiro é um dinheiro lavado em entidades religiosas também, como o tráfico, e é o que alimenta, é o caixa 2 de campanha, como eu tenho insistido desde a CPI das milícias e muito antes disso. O lugar de lavagem desse dinheiro, um dos melhores lugares, é fazer campanha eleitoral. Correto? Porque um caixa 2 você não precisa declarar, o dinheiro já é do crime mesmo, entendeu? Então você vai declarar o quê no tribunal? Então, olha que os interesses são muitos. São interesses comerciais, políticos comerciais, numa economia política do crime, que as pessoas são diretas ou indiretamente beneficiadas. Tá? Então, é esse enrolation bem típico aqui do junto misturado, né, que as investigações estão começando a mostrar, né? Apertando um nozinho ali, puxando um fio aqui. Agora, Jaqueline, quando você fala justamente de
buscar saber quem que financia o Queiroz, quem que paga o tratamento dele, a estadia dele em Atibaia, a gente sabe, né? Mas os financiadores que estão por trás. E a gente sabe que toda organização criminosa, na prática, precisa lavar o dinheiro, né? Precisa fazer com que esse dinheiro seja contabilizado ali de alguma forma. O que talvez até explica a resistência de tanta gente ao isolamento social, a um possível lockdown, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas isso é fundamental para a gente entender a estrutura do crime, não só do crime das milícias, da sua própria organização, mas também de outras organizações no Brasil, chegar a quem lava esse dinheiro, a quem financia? Olha, muitas dessas coisas, o Rio de Janeiro é bem diferente de São Paulo, né? De como funciona. Em São Paulo você tem o PCC, um Comando Unificado, né? Você também tem unidade em defesa de São Paulo, é uma tradição, né? A política em São Paulo ela se une em torno dos interesses legítimos de São Paulo e nos interesses criminosos de São Paulo. Perceba que o modo de ação do PCC é um modo de entradas e bandeiras. São bandeirantes, eles são os capitalistas, empreendedores, expansionistas, monopolistas, não muito diferente do mito dos bandeirantes. Então, o mito dos bandeirantes, se por um lado serve como um ethos, né, de um povo trabalhador expansionista, parará, parará, também influencia, ou também revela um modo de exercício de governo. Então, o que você tem é um governo unificado, você tem uma polícia por dentro, um mecanismo de polícia unificado em torno dos seus objetivos e um comando criminoso. No Rio de Janeiro, você tem vários governos dentro do governo, você tem vários segmentos políticos brigando entre si e, por sua vez, né, você tem várias polícias dentro das polícias e, claro, naturalmente, vários crimes. Perguntem sobre isso. Por que aqui você tem vários crimes, vários domínios armados, tá? Correto? As milícias são umas delas, porque não tem a milícia, são várias, elas são descentralizadas e autonomizadas até para funcionarem. Hoje elas respondem, dizem, né, pelos dados que a gente dispõe, elas estão chegando a 50% do território no estado do Rio de Janeiro. Então, ela é o principal. Agora, como é que funciona aqui? O Estado é uma agência reguladora do crime, né? É uma agência reguladora que administra territórios e repassa e terceiriza. Não tem como essas coisas funcionarem sem uma medida de tolerância, convivência e conveniência de atores da máquina estatal. Daí as blindagens, diferente daquela fantasia hollywoodiana, que o criminoso, que o gangster ficava lá escondido, todo blindado num bunker. A modernidade é outra hoje. Quanto mais visível você está, mais protegido e blindado você está. E essa visibilidade quer dizer ganhar medalha de honra ao mérito na Assembleia, ser funcionário da Câmara de Vereadores. Hoje saiu uma matéria da Folha de São Paulo, hoje ou ontem, né, que eu estava olhando, da quantidade de funcionários, de comissionados na Câmara de Vereadores que tem uma ficha criminal duvidosa, ou no mínimo questionável, não é mesmo? Então, esses espaços, né, adentrando a máquina, é ali que se fazem os negócios. Então, não é o crime, aqui não se governa contra o crime, mas com ele. Né? Daí eu falar que a perspectiva de ter um isolamento social funcionando, enquanto o tráfico, grupos do tráfico mandavam fechar comércio por conta do isolamento, outros grupos mandavam abrir. Mais que isso, traficantes do Rio de Janeiro estão distribuindo cloroquina. Aqui tem uma coisa engraçada, a cloroquina encalhada chega na favela, entendeu? Da mesma maneira que a arma vagabunda, que o fuzil vagabundo, o AR-15. Entendeu? São os mesmos consultores, os mesmos distribuidores, né, que o fazem para dentro das forças e para fora para os domínios armados. E esse é um negócio milionário. Você já imaginou quanto custa a banda larga numa comunidade popular? Você já imaginou quanto custa o gato de net, né? O gás? Aqui se administra os serviços essenciais. Isso é um dinheiro, né, elevado, é uma fatura diária que pode ser lavado através de espaços onde a coleta do dinheiro é um coleto vivo, como em igrejas. Né? Então, é evidente, né, que nós estamos falando de uma economia que muita gente se beneficiou, muitos indivíduos tiveram suas carreiras políticas patrocinadas, né? Ou ajudaram a constituir pequenas milícias, porque elas são fragmentadas, elas são territorializadas, são descentralizadas, não é a mesma milícia com um único dono, né? Então, nós estamos, cada vez que a gente mexe, né, nessas investigações, que aparece uma ponta, né, você encontra uma outra ponta do outro lado. É bem típico de investigações de redes criminosas. É como uma rede, você puxou um fio, vai dar em um outro nó. Né? E isso nós vamos só saber o impacto efetivo à medida em que muito dessa investigação chegar ao público. Para onde ela está indo?
Quais são as implicações? Onde é que entra a morte da Marielle nessa história? Tá certo? De que maneira, né, o dinheiro da rachadinha alimentou, criou um novo espaço de milicialização? Ou a milicialização e tá certo? Como é isso? Quem são esses atores? Quem são esses operadores? Que ninguém está passando fome. Não tem problema nenhum. O próprio Queiroz já foi devidamente ensaiado. O cara está mais de um ano e pouco cuidando de sua vida, curtindo a vida. Né? Melhor para ele, porque o isolamento agora não foi só dele, foi nosso. Né? Então ele estava ali curtindo a vida dele, com babá jurídica, cuidadores, né? Cuidadores políticos. Né? E qual é a razão que ele tem para abrir o bico? Eu não sei quanto ele tem em conta. Eu não sei se ele tem dinheiro fora do país, eu não sei nada disso. Por que ele abriria o bico? Ah, porque a esposa está sendo procurada e pode ser presa? Porque a filha era laranja também, fantasma? Aí talvez possa ser. Quais são as moedas de troca? Mas nós não sabemos para onde está indo ainda as investigações. Só sabemos que foi muito importante essa prisão, sabemos que alguma coisa será dita, alguma coisa ele terá que barganhar na justiça, porque preso está ele. Né? A gente brinca de ficar... Mas ele já foi ensaiando prisão, né? A personagem presa, já tem mais de um ano. Né? Então nós temos que lembrar que também a gente projeta muita expectativa. É agora que cai, é agora que ficou podre. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? As jogadas que tem por trás disso interessam muita gente. E essa muita gente, nós não temos ideia de quantos, como e quem são. A gente só sabe de uma determinadas pontas. Né? Daqueles que fazem serviço pouco, daqueles que são mimados, voluntariosos, como os filhos, né, da família. Né? Mas é preciso ter um pouco mais de inteligência. Né? Coisa não, porque eles também são exibidos. Né? Essa coisa do ostentação, do crime ostentação, entendeu? Rola um crime ostentação igual um funk ostentação, que é de tão visível fica que cega seus olhos. Né? Então você passa pelo Queiroz, você passa pelo dinheiro lavado, você senta e toma cerveja com gangster e você não está sabendo, porque é todo mundo musculoso, legal, gente boa, tá certo? Então essa promiscuidade, esse lusco-fusco do poder, é que a gente vai estar começando a enxergar, né, de forma mais nítida, né? De Atibaia para o mundo, né? Parece que as coisas, entendeu? Eu estou até com medo de ir na esquina, sentar na hora que eu puder, sentar no bar, a pessoa achar que eu sou proprietária, não é mesmo? A gente tem que estar atento a isso. Eu acho que aí a história são por trás e a dinâmica é muito maior, eu diria, né? Puxando no Evandro de Lã, do que a gente olha de imediato. E outra coisa que é importante deixar claro, a investigação com Adriano, né? Adriano e os demais envolvidos na morte da Marielle, né? O delegado, há pouco tempo, disse que não havia nenhum nexo direto, né, de mando com a família Bolsonaro. É bem provável, é isso mesmo, é bom esclarecer. Isso não quer dizer que não haja envolvimentos de outra natureza. Até porque, no mundo do crime, sobretudo na economia política do crime, você não precisa pedir, você ganha de presente. Agrados. Preciso te agradar. Para que eu vou esperar você pedir? Eu vou te agradar, entendeu? Porque assim você também me deve um favor. Você não me pediu nada, mas eu fiz aqui um serviço que vai ser muito bom para você, né? Sem a sua assinatura, sem o seu lastro, correto? Há que lembrar que a morte da Marielle reverteu os discursos eleitorais, né? Porque nós tínhamos uma intervenção fabricada de forma marqueteira pelo Moreira Franco para né, capitalizar os votos do medo, da insegurança inventada e multiplicada, né, para determinados perfis eleitorais de direita, ok? Acontece, né, que isso esvaziava o discurso do Bolsonaro, porque o remédio que o Bolsonaro tinha para dar é mais tiro, porrada e bomba. Mas como tiro, porrada e bomba já tinha sido colocado aqui, né, com o gestor Braga Neto, né, que hoje é ministro, então como é que fica? Esvaziou o discurso repressivo, da repressão pela repressão. A morte da Marielle mostra que a repressão da repressão do Temer era fraca, que precisava de uma repressão mais repressiva ainda, não é mesmo? E o discurso perdido do Bolsonaro, do tiro, porrada e bomba, volta para ele. Né? Não cai no colo dele de novo. Ele tinha a agenda dele, que era uma só, tinha sido esvaziada com a intervenção num golpe publicitário muito bem dado pelo Moreira Franco. Tá? O mesmo, né, que inventou a violência 200 dias no Rio de Janeiro quando foi governador. Então você percebe que tinha uma trama. Essa trama não tem nada a ver com a violência no Rio de Janeiro, com a insegurança que a gente vive, com o medo de morrer, medo de bala perdida, com a matança de jovens que a gente assiste aqui. Tem a ver com a produção de resultados eleitorais. Por isso a guerra interessa, porque ela é publicitária.
Ela vende-se a paz no Rio de Janeiro, fabrica-se falsas guerras para vender paz e distribuir alvarás. Entendeu? É isso que nós queremos saber. Quem está distribuindo os alvarás? Em que medida um senador da República está envolvido na compra, venda ou no financiamento de alvarás? De que maneira ele produziu, não é só o seu enriquecimento, né? De que forma esses grupos dão lastro? E ele serve de representante desses grupos. Isso tudo tem que ficar claro. Não será novidade na história política do Brasil, mas é preciso que nós saibamos do que se trata. Porque se não estão diretamente relacionados à morte da Marielle, certamente não estão, não seriam estúpidos a esse ponto, correto? Se beneficiaram, como eu falei, das manobras políticas, que a morte de uma vereadora altamente popular, escolhida para estar no gabinete de observação, né, gabinete de observação externa da intervenção, logo morre. Então, o que está dizendo? Aí, esse pessoal que está fazendo a intervenção não soube fazer direito. Morreu aí a vereadora, não é mesmo? Então, nós temos que pensar nisso, né? Tem um outro tabuleiro aqui, né? E ainda bem, né? Porque nesses momentos de crise que a gente está vivendo na pandemia, né? Que é trágica, já temos mais de 40 mil mortos, ao menos a gente não precisa nem mais pagar para ver Netflix, porque a política brasileira, entendeu? Tem se tornado, né? Uma série de terror, né? E de suspense, né? E uma série de gangsters, não é isso? Uma história de gangsters que a gente tem assistido, né? Então, precisamos acompanhar os próximos passos, sem grandes expectativas, né, sobre o que vai acontecer, porque muita coisa ainda vai ficar sigilosa, até para o melhor andamento, né, dos processos, né, das ações na justiça, e de outro, porque determinadas coisas não vão mudar no curto prazo, como a economia política do crime. Tem eleição. E eleição. E de fato, né, Jaqueline, quando você menciona essa questão aí de não precisar assistir mais Netflix, a gente vendo ali o lugar onde o Queiroz estava, que tinha ali um personagem, um boneco que fazia referência ao Scarface, uma outra referência ali ao AI-5, depois você vê ali a filha do Olavo de Carvalho indo em frente, quer dizer, tudo parece um pouco surreal demais, né? Esse cenário político brasileiro misturado a essa produção de guerras que você menciona, né? É algo que realmente espanta. Por exemplo, o amigo, né? Eu li o post, o amigo da filha do Olavo de Carvalho, ele faz lá um tweet onde ele diz, né, que onde é que está o Queiroz com uma foto da placa lá da casa em maio, um mês antes. Né? Ele não é nenhum detetive particular descobrindo, é porque é visível. De fato, como o Bolsonaro disse, o coisa não estava, o Queiroz não estava escondido. Ele estava aguardando o melhor momento de ser chamado pela justiça. Correto? A polícia sabia que ele estava lá, sim, todo mundo sabia, até as pedras, a torcida do Flamengo, a torcida do Palmeiras, a torcida do Corinthians, todo mundo sabe. Né? É isso que dá as garantias, não é o indivíduo ter escondido, então revelou-se. Correto? Todo mundo sabe, quem tem que saber, sabe. Então, está monitorando os movimentos, está rastreando esses movimentos. Seria surpreendente achar que a polícia do Rio de Janeiro, que está investigando isso há anos, né? Correto? A morte da Marielle de 2 anos, etc e tal, não tivesse a menor ideia que foi um tweet que falou, vai lá, fulano. Entendeu? Ora, não é assim. Tá certo? Não é assim. Então, nós temos que bater. Cadê os telefones, né, do Adriano? São mais de 12 celulares, que ali tem coisas sendo ditas, o celular do Queiroz, os diálogos, né? Eles eram amigos, eles trabalhavam juntos, assinaram mortes juntos, estavam os dois juntos na mesma máquina, não é mesmo? Então, qual é a articulação? E eles já estão negociando há muito tempo o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Né? Certo? Então, o trabalho da polícia, é isso que a gente tem que entender, o trabalho da polícia muitas vezes é mais difícil, né, nesses casos, exatamente porque você tem esses mecanismos laterais de blindagem. E vale a pena ficar de boca calada. Quanto eu tenho em conta? Quantos milhões eu tenho em conta que me permite resgatar a minha vida no futuro? Garantir sei lá o quê. Tá certo? Né? E estamos falando da família presidencial. Vale a pena ficar em silêncio, vale a pena calar a boca, exceto se as ameaças forem de outra natureza. Então, eu não tenho muitas expectativas com grandes revelações no curto prazo, porque são negócios políticos que estão em jogo, né? Exceto se a família do Queiroz, que também está sendo procurada, né? Aí talvez ele tenha uma oportunidade de falar, de abrir a boca. No mais, ele está muito bem.
Ele está melhor do que nós. Mas justamente por isso, Jaqueline, o fato do Queiroz, fatalmente, ele está muito preparado para esse momento. Inclusive, talvez até já vislumbrando a possibilidade de prisão da mulher, prisão até de outros familiares, eventualmente. Nesse aspecto, quando a gente tem ali a operação que para pegar o Queiroz, para prender o Queiroz, ela se chama Anjo em referência justamente ao advogado ali que deu acolhida a ele. Seria o advogado, o Frederic Wassef, justamente esse ponto mais frágil dessa trama, ou também não dá para alimentar nenhuma expectativa em relação a isso? Olha, a gente não tem como hierarquizar. No mínimo é curioso que um cidadão que não seja o advogado, mesmo assim, ele é advogado ou cuidador, ele é babá, né? Ele cedeu uma casa, né, para ficar ali. Ao mesmo tempo que ele está no palácio, né, dialogando, percebe, são moedas de troca. Né? E a carteira dele de advogado, né, permite a ele determinadas latitudes, determinadas, né, flexibilidades, né, até a página 7, que página 7 é essa, até a OAB olhar para isso com atenção. Mas essa carteira de autoridade dá a ele determinados trânsitos, não é mesmo? Então, né, ele estava ali pronto para ser entregue para a justiça tão logo a justiça o quisesse, não é mesmo? Então, você tem esses privilégios de classe corporativos, né, que é preciso que a OAB olhe com atenção. Né? Esse cidadão também, saiu matérias sobre ele falando de um passado esquisito, de um passado sinistro, participando de cultos estranhos, etc. E tal. Bom, o passado dele não interessa, interessa o que ele está fazendo aqui agora, né, de que maneira ele se articulou com isso e de que maneira também ele é blindado. Né? Percebe? Então, são jogos de blindagem que amarram em redes todos esses sujeitos. Né? Ninguém pode dizer que não sabe, não ouviu falar. O Queiroz estava sob total controle desta família, que hoje ocupa posições chaves na política brasileira, no Estado brasileiro. Não é razoável que você não saiba, cadê o fulano? Está passando uns dias descansando lá em casa. Correto? Nem que for na forma do agrado. Então não tem como não saber. Então ele estaria sob controle, devidamente guardado, tá certo? Com um advogado que cuida de fazer essa limpeza, essa faxina, colocando no lugar mais visível possível, que ninguém vai ficar olhando muito para Atibaia, porque Atibaia só ganhou Ibope nacional e internacional para inventar lá a parada do Lula. Entendeu? Agora acabou aquele negócio. Atibaia, você vai voltar para Atibaia? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, tem esses mitos. Então, Atibaia nunca foi tão bom para esconder coisa visível, manter pessoas visíveis escondidas. E o advogado, é claro que ele faz parte desse esquema. Agora, o que ele ganha com isso? O que ele está ganhando com isso? Quais os salvos-condutos que essas pessoas ganham? Cada uma delas tem nota promissória. Todos eles têm preço. Todos. Essa é uma gente que tem preço, que dá preço e que tem preço. Correto? Não é por isso todo mundo está amarrado. E uma das coisas básicas de uma lógica criminosa em rede é você manter débitos. É uma fidelização. Você tem que imaginar que isso é uma holding. Correto? Isso é uma, né? Nós estamos falando de agências do crime, correto? Então, você não pode ficar zerado. É igual você zerar seu cartão de crédito. O banco vai fazer tudo para te endividar. A razão do lucro é o endividamento. A razão da dádiva é a dívida. Então, a dádiva da morte, a Marielle foi uma dádiva, foi um presente, né, que ajudou muita gente. Né, e resolveu vários probleminhas. Ameaça o Freixo ali, né, assusta todo mundo de esquerda colar, o povo de comunidade também fica com, né, a orelha em pé, não é mesmo? Agrada setores que precisavam de um discurso, tinham perdido o seu discurso de campanha, o discurso volta, tá certo? Então, é um grande presente, se você imaginar. Foi assim que foi pensado, de uma certa maneira. Tá? Então, nós estamos falando de mundos de agrados, mundos de dívidas. Então, todo mundo é endividado, todo mundo deve favor. É essa amarração que dá um certo equilíbrio. E ninguém está duro nessa parada. Tá? Então, o preço do pecado, né, depende. Quanto é que você tem em conta? Né? O que vai me garantir no futuro? Correto? Né? Então, nós estamos falando disso, de grana, de poder, né, de reciprocidades negativas. Né, que é isso, a dívida fideliza. Pessoa ser muito independente, que tem as contas em dia, é um chato, né? Porque ele não depende de ninguém, entendeu? Também a gente não pode pedir favor para ele, quer dizer, é um mala que paga tudo em dia. Isso é coisa de pobre, nós pobres, negócio de quem tem salário é que vai no Credex, no crediário e paga tudo para não dever ninguém, tem medo de sujar o nome. Porque eu, por exemplo, não posso sujar meu nome na minha família, que é o que eu recebi de herança.
Entendeu? Mas não é assim que funciona nessa outra lógica. Então, essas dívidas cruzadas criam instabilidade nesses vínculos. Nós temos que ver como é que a justiça e a polícia vai estar operando, o Ministério Público, porque eles têm plena consciência disso. Correto? Eles não estão esperando que o Queiroz chegue, eu estou a fim de falar. Né? Aliás, eu quero escrever um livro, meus direitos autorais serão dados à professora Jaqueline. Ora, evidente que não. Né? Certo. Então, é evidente que esse discurso já foi treinado, ensaiado, ele é cínico. Uma das virtudes desse pessoal é o cinismo, é a hipocrisia, é a cara de pau. Sabe, o indivíduo usa óleo de peroba em vez de usar álcool em gel. A criatura é trabalhada no óleo de peroba para poder ser xingado e não reagir, ser esculachado publicamente. O Queiroz, cadê o Queiroz? Ele podia estar aqui em casa e eu não estou sabendo. Você entendeu como é que é? Todo mundo fez a pergunta, e a pergunta cadê Queiroz desviava da questão central. Queiroz sempre esteve ao nosso lado, né? Jamais abandonou a família. Ele é parte dela. Tem uma amizade de anos com o presidente. Isso não se rompe assim, não dá para encenar. Ele não é uma Regina Duarte. Tá? Queiroz vale mais. Jaqueline, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima e vamos aguardar, porque temos muitos capítulos. E, se Deus quiser, de volta à República, ao espírito republicano e garantindo a democracia. Tá bom? Tá um abração certo. para todos vocês, um bom dia. Um abraço, bom dia. Conversamos aqui com a cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.